Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPES, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Olá! A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, abriu consulta pública para o aprimoramento dos documentos técnicos e jurídicos relativos ao leilão do STS-10, rebatizado de TECOM 10, no Cais do Sabuó. E é sobre o projeto de concessão do terminal de contêineres que vamos falar nesta edição do Porto e Negócios. Participam do programa o advogado especializado em Direito Marítimo, Marcelo Samarco, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Marcelo, seja bem-vindo em 2025 aqui ao Porto e Negócios. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Tércio. Prazer estar de volta aqui ao programa e discutir esse que é talvez aí o principal leilão, né, que já tivemos no nosso setor, um leilão histórico, muito aguardado e com grandes expectativas, né, e algumas questões técnicas aqui que vamos desenvolver ao longo do programa. Técnicas e que não podem deixar de ser analisadas ao longo desse processo, mesmo que ele já esteja atrasado há um bom tempo, né, Técio? Seja bem-vindo, obrigada mais uma vez. Obrigado, Nathalie, agradeço ao Samarco ter atendido o nosso convite. Enfim, essa novela, no final, é uma novela do aumento de capacidade, né, de Santos. Ela começou lá atrás com a perspectiva de um adensamento. Que você, inclusive, defendia? Defendi. Eu primeiro defendo os adensamentos, depois leilões, né? Por uma questão de planejamento de um cluster portuário competitivo, né? Até porque esses terminais em Santos, eles não competem só entre eles, eles competem com o Rio, competem com Itapuã, competem com Paranaguá, né? A carga Reefer, Navegantes está na mesma toada, enfim, existe um range costeiro, né? Uma faixa de costa que é concorrencial. Que estabelece uma concorrência entre terminais de contêiner, disputando a mesma Interlândia, né? Mas, enfim, a pressão do mercado veio, né? E não só a pressão, né, Nathalie? Eu acho que os números, a desregulagem logística que a gente vem discutindo durante o ano passado inteiro, trouxemos aqui o pessoal da ANEA, o pessoal da Secafé, os exportadores, né, de commodities em container, sofrendo bastante aí com os embarques. Isso não acontece só no Santos, está acontecendo em outros portos do país, né? O setor de frutas, sim, ali da região de Petrolina, também sofrendo os mesmos problemas de omissões e overbooking, enfim, todos os problemas que tem no setor aéreo que é comum ao cidadão, no setor portuário também a gente sofre os mesmos problemas. Então a gente, quando pensa, e aí eu divido esse questionamento a vocês dois, da necessidade, de fato, de um destino àquela área. Mas, considerando todos os problemas e gargalos de acessos que nós temos aqui na nossa região, essa concessão ela precisa ser, de fato, muito bem estruturada para que isso não saia, em vez de um gol, seja um tiro no pé? Concordo. Então, só que eu acredito que, assim, eu estou com pena agora da equipe técnica da Infra, porque eles estão sofrendo a pressão de dar um destino. De dar um destino rápido, e é um estudo que tem complexidade, não dá para ser feito numa prancheta um planejamento portuário dessa natureza, né? Então, elementos como, por exemplo, a necessidade de um pátio regulador distante do terminal, está consignado no estudo? Está. Mas, assim, qual que é o nível de serviço entre o pátio regulador e o gate, né? São pontos que a gente está estudando a documentação. Eu confesso, não li a documentação inteira, estou estudando ela a fundo.
mas, obviamente, tem pontos de melhoria. O processo da consulta pública, da audiência pública, vai receber essas contribuições, né? E o ponto mais importante que eu trago primeiro, respeito ao PDZ. Sim. Né? Então, isso já estava imposto no PDZ lá atrás, exato. Né? A área é conteneira, né? Diferente do que estava sendo planejada para navio de cruzeiro. O navio de cruzeiro volta para o Valongo. E o grande ponto é essa comunicação entre... o berço me preocupa pouco, tá? O que me preocupa mais é armazenagem e gates, né? Que eu acho que todo mundo que estuda o nosso setor vai olhar isso com lupa para entender, de fato, que ali é onde está a capacidade do terminal, né? Marcelo, esse estudo, essas contribuições precisam focar nessa questão, né? Sim, sem dúvida. A consulta pública foi aberta agora na semana passada, então ainda muito recente, né, a divulgação dos estudos, dia 20, né, na última quinta-feira, que a ANTAC abriu a consulta, que vai até o dia 24 de março. Né? Então, é um período relativamente curto. É isso que eu ia perguntar, não é curto, considerando a dimensão e assim, as características que de fato precisam ser analisadas para que essa expansão seja positiva e não negativa? Eu entendo que sim, é lógico que a ANTAC eventualmente pode até prorrogar. Né, o período de consulta pública. Dentro desse período, entre 20 de fevereiro e 24 de março, provavelmente eles também vão promover uma audiência pública, sem prejuízo às contribuições por escrito, né? Mas o importante é que os cadernos técnicos, o estudo de viabilidade técnica, né, o EVTEA, já está divulgado. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma mesa redonda na frente parlamentar, no IBI, né, que é o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que o braço técnico da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, e justamente, entre outros temas, tratamos do TECON Santos 10, e lá eu externei uma preocupação que vem ao encontro aqui do que o Tércio está falando, que você colocou também. Precisamos, né, de espaço, acho que isso não é mais uma discussão. Sim. A questão da capacidade em Santos, houve uma discussão lá atrás, se era necessário, se era essa demanda ou não, isso é claro que há. Né? O TECON Santos 10, então, ele vem suprir e atender essa demanda em relação a espaço. Espaço em pátio, né, capacidade de armazenagem. Tem também vai trazer também uma maior oferta de berços, né, são 4 berços previstos ali no arrendamento. Agora, a gente não pode pensar isso como uma solução única. Sim. Né? O TECON Santos 10, para que ele atinja todo o seu potencial, né, das suas capacidades, a gente precisa que outros gargalos sejam resolvidos aqui no Porto de Santos, e a gente vem, então, em gargalos da questão né? dos gargalos de acesso. Sim. E Santos, e especialmente na margem direita, a gente tem um problema seríssimo de acesso rodoviário. Tanto no acesso ao porto, sim, né? Então, aí passa pela questão da ligação Baixada, viaduto na entrada da cidade, mas também as vias internas do porto. Sim. Essa é uma discussão grande que nós temos, inclusive, lá no SOPESP, em relação as perimetrais. Cronograma de investimentos, né, em acesso terrestre. O cronograma atual, ele foi homologado pela ANTAC em 2021 e previa 4 obras que seriam beneficiadas pela receita arrecadada na tarifa tabela 1, que remunera o acesso rodoviário, o acesso terrestre. E as 4 obras eram perimetral margem direita, perimetral margem esquerda, acesso à Ilha Barnabé e reforço de cais do 1 a 11. Reforço de cais do 1 a 11 não vem mais ao caso, porque já nem está mais sob responsabilidade da autoridade portuária. Mas as 2 perimetrais e o acesso à Ilha Barnabé são de extrema relevância. Embora esse cronograma tenha sido homologado em 2021, e lá a ANTAC, na ocasião, estabeleceu um prazo para início de obras e um prazo para término, prazo de início, novembro de 2024, prazo para conclusão, novembro de 2028. Bom, nós estamos em fevereiro de 2025, nós não iniciamos as obras previstas naquele cronograma. Ou seja, está atrasado já. Está atrasado. O que a gente tem hoje contratação de projeto básico, lá na perimetral da margem esquerda. Margem direita, a gente tem ali, está um pouquinho mais à frente, mas também ainda muito pouco foi feito. Então, está muito claro que a gente não vai chegar em 2028 com essas obras concluídas. E aí a gente tem que sempre pensar que a infraestrutura tem que vir antes, efetivamente, do que a instalação de um mega terminal. Veja, eu não sou contra o STS-10, muito pelo contrário. Ele é importantíssimo. 100% a favor do TECON Santos 10.
o que a gente precisa ter atenção é que, além do Tecon Santos 10, a gente precisa destravar esses gargalos de acesso. A gente está saindo, o Santos bateu ano passado 5.200.000 TILs movimentados. Com o Tecon Santos 10, a projeção é de agregar mais 3,5. Que eu acho que fora as expansões de BTP, Santos Brasil. E de Piores também tem algo em mente aí para expandir na sua operação. Estamos falando de mais de 10 milhões de TEUs. A gente vai bater mais de 10 milhões de TEUs em 2030, 2031. Então, se hoje a gente já tem uma situação preocupante de acesso, com todo esse aumento de demanda, mais o que acontece no agro, com recordes em safras, esse ano a gente vai ter o recorde na safra da soja, super safra, né? Super safra. Não é difícil concluir que a gente tem um ponto de atenção muito sensível que a gente precisa analisar com cuidado, que pode impactar, inclusive, na própria performance do Tecon Santos 10. Né? É isso. No final, aquele velho tripé, né? Para quem trabalha no nosso setor, conhece o clássico tripé do acesso terrestre, o acesso aquaviário e a sua capacidade de manuseio da carga e armazenagem. Isso também se aplica ao complexo portuário. Com certeza. Né? Então, com todas as repotenciações de terminais, né? A própria Santos Brasil, a DP World tem aí capacidade de chegar até 1,9, 2 milhões de TEUs. O corredor de celulose, enfim, toda a ampliação de capacidade. Isso porque eu não estou nem falando ainda das demandas adicionais. Nós estamos falando aí de Arauco implantando sua planta lá em Inocência e o Porto Natural é Santos. Nós estamos falando de 5 milhões de toneladas. A produção que já está vindo da Suzano, em Ribas do Rio Pardo, com fábrica recém-inaugurada, e Bracel com planos de ampliação já anunciados. Ou seja, nós estamos falando de commodities em sistema de breakbook, nós estamos falando de aumento e repotenciação de container, que na verdade boa parte desse container do crescimento orgânico para o complexo portuário de Santos migrou para outros portos, né? E o granel, né? Que sempre tem que estar preparado para safras pico, né? E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer de atenção. Quando você faz um planejamento da infraestrutura, você precisa planejar essa infraestrutura para atender demandas pico, né? Vou dar um exemplo clássico aqui, no Arco Norte, o Itaquiri, ele acaba atendendo bianualmente, né, a cada 2 anos, uma safra recorde. Já planejada. Na verdade... Já programada, pelo menos. Programada, mas isso reflete em demurrage no terminal, né, no complexo do Itaquiri. Então, os maiores demurrages de granel agrícola, tanto é que a soja lá, o prêmio pela soja tem um pênalti aí de 20% na média, paga no Arco Norte, especificamente no Itaqui, né? A gente planejar, entendendo que existe um fator pico, né? Que eu preciso estar preparado para um pico de caminhão entrando no meu terminal. Eu preciso estar preparado para um pico de container armazenado no terminal. E assim sucessivamente, né? O que o Samarco traz não adianta a gente só pensar no novo terminal como a solução de todos os problemas, se você não tem o acesso do complexo portuário equacionado. E aí eu chamo a atenção para a terceira pista, né? Eu ainda acho que, por mais que os movimentos políticos tenham se encaminhado para, vamos fazer, cadê a contratação do licenciamento ambiental, cadê a contratação das sondagens, né? Tudo isso leva tempo, né? Para o nosso telespectador entender, não é algo que, se você começa hoje, amanhã está resolvido, né? Não, e assim, é um investimento que fala assim, mas eu vou investir para quando? Invista, né? Acabou de ser aprovada uma nova poligonal para Santos, né? Qual que é o ato contínuo? Licenciamento ambiental e engenharia básica das novas áreas. Ou seja, lá a ilha região do Caneú, região da margem direita, né, do Santos Continental, toda aquela região tem que ter desenhos de acessos preparados, licenciamento ambiental, que é fazer lá a coleta de fauna, flora, tem o ciclo inteiro, um ano inteiro para fazer, no inverno, no verão, sondagens, geotecnia, desenho terminal para qualquer tipo de carga, né? O que você precisa lá? Berço e pavimento na retroárea, né? Se vai ser tancagem, se vai ser container, depois decide. Depois decide, né? Mas já viabiliza a área. A gente brinca que quando tem um empreiteiro que desenvolve um condomínio
residencial, qual é a primeira coisa que ele faz? Infra. O arruamento, infraestrutura de saneamento, energia e os lotes. Está aqui pronto, agora aluga-se ou vende-se o lote. Por que no setor portuário isso não acontece, na opinião de vocês? Eu acho que é mentalidade, eventualmente a escassez de recurso, né? Mas hoje o Santos tem caixa para isso. Exatamente. Né? E time, né? Porque eu digo assim, você mexeu na variável armazenagem, você mexeu na variável atracação e gate. Então, os 3 sistemas eles precisam estar sempre em equilíbrio. Né? Então, a proposta agora qual que é? Um novo terminal de container com um escalonamento, né, de implantação de área de atracação. Né? Você tem uma sequência de investimentos na infraestrutura de atracação e a questão do acesso terrestre que ficou em compasso de espera. Né? Atrasado já, né? Nós estamos bem atrasados mas quando veja, a gente fala disso. O grande ponto, né, e nosso objetivo aqui não é sair criticando de forma leviana, né? O ritmo de produção precisa estar claro. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que o Marcelo traz, né? Contratação de engenharia básica, ok, já teve engenharia, já começou sondagem, assim, é não parar, né? Então, assim, terminou de contratar os projetos, né, para as 2 perimetrais, a equipe de engenharia precisa focar nos novos... No próximo passo. No próximo passo, né? Eu vejo a construção do canal é um ponto importante. Sim. Né? Assim, o túnel imerso também? O túnel, eu não acredito que vai implicar muito nessa equação do TECON 10. Até porque, assim, eventualmente pode ter um translado de um container de uma margem para outra, para uma questão de serviço. Mas é muito eventual. Não, e assim, hoje com a nova realidade da margem esquerda, né, a CMA aí à frente da Santos Brasil, a DP World vai se reconfigurar com uma nova carteira de clientes, né? Eu estou entendendo aqui que a CMA vai operar no próprio terminal, né? E hoje ela opera na DP World. Você tem que criar um equilíbrio entre as margens e eu acredito que o TECON 10 ele vai trazer esse equilíbrio, né? Então, vai pendular container eventualmente pelo túnel para reposicionar de um lado para o outro, ou eventualmente até para um CLIA de um lado, né, um REDEX do outro. Pode ter isso acontecer, mas eu entendo que esse volume é marginal, né? Não é um volume que vai entupir o túnel, né? E o túnel não vai ser a solução para isso. Né? Na verdade, a gente precisa pensar mesmo nessa infraestrutura ao redor, que faz chegar. E a conectividade com o Planalto. Esse é o ponto mais importante. Né? Então, por mais que o TECON ele venha com o acesso ferroviário no seu projeto, né, o seu desvio, enfim, parte de manobras, eu não acredito, e aí é uma questão do perfil da carga, né, e você vai para qualquer porto no europeu, tem o mesmo perfil, a carga em Antuérpia, por exemplo, é um terço na hidrovia, um terço na rodovia, um terço na ferrovia. Você ainda vai ter a carga no pneu. Sim. Né? Então, e o container é uma carga mais imediatista, ela precisa, né, sair mais rápida do porto e chegar ao seu destino, né? Desembaraço, enfim. Então, vai continuar usando o modal rodoviário como um principal modal, né? Então, não refresca, mesmo a gente ter ido visitar a FIPS. Sim. E a FIPS repotenciando a sua capacidade de manobra, né? Mais que multiplicou por 10 a capacidade de descarga e descarga de vagões no porto, ainda está longe de atender esse crescimento de demanda, né? Esse 3,5 milhões de toneladas dentro de Santos, nós estamos falando 3,5 milhões de TEUs em Santos, usando aí um TEU factor de 1,8, você vai ter aí quase entre 1,5 milhão e 2 de caminhões rodando dentro da seção do porto. Sim. Né? Então, num sistema viário que já está estrangulado. Exato. Né? Para quem entra, para quem sai de Santos e vê a fila chegando, e para quem sobe, né? Semana retrasada eu fui para São Paulo, foram 2 horas e 40 entre Canal 5 e Itaim.
Não é só o impacto para chegar e sair da carga, né? É o impacto na vida direta do cidadão que precisa vir ou sair daqui, né, Sim. Marcelo? Acaba impactando a mobilidade urbana também, né? Porque o sistema é o mesmo. Então, se a gente não tem capacidade suficiente para dar vazão à circulação de cargas, isso naturalmente acaba impactando também a mobilidade, que é o que a gente vive aí no dia a dia, né? Para quem sobe, desce aí, precisa ir a São Paulo, como o Tarso falou, de chegar a 2h50, 3 horas, fazer um trecho simples do Canal 5 até o Itaim. Então, isso tem acontecido. Então, a preocupação é exatamente essa, né? O Tecon Santos 10, ele vem atender uma demanda que existe, de ampliação de capacidade, uma necessidade urgente de ampliação de capacidade, mas ele por si só não resolve todos os problemas. A gente precisa destravar acesso aquaviário, né? Senão também a gente vai continuar recebendo um 366, um 366 não totalmente carregado, aliviado, né? Ele não vai estar com toda a sua capacidade. E na outra ponta o acesso rodoviário. A gente tem um problema muito sério na exportação, por exemplo, que é a rolagem de carga ou a perda de janela, né, para apresentação do contêiner no terminal, para embarque, por conta de uma série de fatores. Um deles é a dificuldade de acesso. Então, se a gente não tiver um acesso adequado, né, e resolvido, o exportador vai continuar tendo esse tipo de problema, né? E volte e meia o exportador, ele se insurge contra o armador ou contra o terminal. É lógico que às vezes existem problemas na operação, tanto do terminal quanto do armador, mas muitas vezes é um problema de gargalo logístico mesmo, né? Então, se a gente projetar isso lá na frente com esse aumento de demanda, sem ter resolvido as questões de logística interna do porto e de acesso ao porto, a gente vai ter um problemão. Vai ter um problemão. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta e hoje falamos sobre a abertura da consulta pública para a concessão do Tecon 10, área que será destinada ao aumento da capacidade e armazenamento de contêiner. Participam desta edição o advogado especializado em direito marítimo, Marcelo Samarco, e Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Técio, antes da gente seguir falando da questão da importância de se analisar os acessos, né, para que, de fato, o Tecon 10 resolva em sua capacidade plena aquilo que ele se propõe. Quando eu estava estudando um pouquinho sobre o assunto, eu mandei, porque eu mando sempre, né, o roteiro para quem não está para quem está em casa entender, ele sempre valida as minhas perguntas para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem, porque o especialista é ele. E você me disse, olha, o STS 10 foi, de fato, rebatizado para Tecon 10. E isso traz uma mudança. Então, para quem está em casa entender, por que disso? Eu acho que é mais de cunho semântico, de fato, né? O STS 10 foi aí um paradigma nas discussões no mercado de forma muito longa. E, então, acho que a equipe nova aí preferiu colocar o Tecon 10 para tirar esse estigma, né? Mas aproveitando que você está comentando isso, Nathalie, da onde vem o STS, né? Sim. Acho que no segundo governo da Dilma, se não me engano, quando a EBP, a Estrutura Brasileira de Projetos, começou a criar uma carteira de investimentos Brasil afora, batizou cada porto com algumas letrinhas. Sim. Então tem lá o MAC 11, agora acabou de sair o MCP 001, se não me engano, 02, 03, e vai buscando o nome dos portos, né? Só que assim, eles acertaram em algumas letras e outras erraram feio. Tá. Porque do mesmo jeito tem Guarulhos, sim, que é GRU, ou Congonhas, que é CGH, né? E vai aí o VIX Vitória, CWB Curitiba. No setor portuário é a mesma coisa, né? Então, e o código de Santos é SSZ. Então é BR do Brasil. Sim. E 3 letrinhas que é o SSZ. Essa compõe o código internacional do Porto de Santos quando você manda um contêiner, uma caixa. Globalmente para o Porto de Santos, está lá destino SSZ, né? Do mesmo jeito você pega o seu ticket de avião, sim, você vai para Guarulhos ou vai para algum outro aeroporto. E Brasil afora você tem essas siglas, né? Então, parte eles acertaram, foi coincidência com o Código Internacional, sim, das Aduanas, mas parte erraram, e no caso do STS 10 aqui em Santos, erraram, botaram o Santos achando que é STS Santos, mas STS no setor portuário pode ser
Ship-to-ship, que é transbordo de petróleo, pode ser o ship-to-shore, que é o equipamento, o portainer. Enfim, tem outras siglas outras nomenclaturas para essa sigla, né? Bom, voltando agora para a nossa discussão principal, que é sobre a importância de, durante esse período de consulta pública, serem avaliadas aí questões como, por exemplo, o acesso. A gente já falou no primeiro bloco que a definição sobre o TECOM 10 ser ou não para armazenagem demorou muito tempo, demorou mais de 3 anos. E essa demora automaticamente impactou, por exemplo, em definições que já poderiam ter sido tomadas quando a gente pensa nessas obras todas que a gente falou no primeiro bloco. Sim, a gente teve aí um período longo, né? Desde a percepção da necessidade, né, de uma maior oferta de capacidade, maior oferta de berços também, até chegar nesse ponto agora que é, né, abertura de consulta pública, encaminhamento. Aí existe um cronograma do Ministério, Sim. Que é a consulta pública agora até 24 de março, o processo retorna para análise para eventualmente incorporar, né, contribuições e ajustes finais no modelo. E aí, finalmente, vai para o TCU, existe um processo de aprovação junto ao TCU, e o cronograma, né, previsto pelo Ministério é de que no final do ano, em dezembro, Sim. teríamos, então, o leilão com assinatura de contrato em 26. Em 26. Vocês e acreditam aí, início de cronograma? obras e tal, a gente está falando aí de um terminal pronto, se todo esse cronograma seguir bonitinho. dessa maneira, 2030, o Tércio pode me corrigir Tem se eu estiver errado. Tem muita água para rolar ainda, né? Começar pelo licenciamento ambiental. Eu entendo que, sendo feito com esmero, você tem um licenciamento expedito, tá? Até porque as intervenções ambientais ali não são complexas, né? Para quem olha para aquele mangue que está entre a BTP e o Saboó, como o mangue em si, ele tem quase nenhuma função ecossistêmica. Sim. Ele é de fato uma várzea ali, né? É a foz da drenagem do córrego que vem da entrada da cidade. De fato, precisa melhorar aquela drenagem, né? Mas em termos de efeitos ecossistêmicos, os ambientalistas me perdoem, ele não tem função ecossistêmica para que se preze o mangue, né? Que é a conexão com restinga, você conectar ambientes distintos, biomas distintos. O mangue é um grande conector, né? Então, não vejo problema nesse aspecto. O grande ponto é fazer os programas de monitoramento ambiental, e isso Sim. Você segue um cronograma de licenciamento mais rápido, né? Eu acho que o grande ponto é tocar uma operação com obra, né? Porque eu entendo que o próprio edital traz 3 faseamentos, né? De implantação. Então, quem assumir esse ativo vai assumir esse ativo com um grande desafio, Sim. Que é operar e construir, né? Eu já fiz isso no passado e é um trabalho, né? É um trabalho de equilíbrio entre a equipe da operação e a equipe de engenharia de implantação da obra. Em São Sebastião, a gente fez uma obra lá no berço e aí saiu o navio, entrava a equipe de engenharia para fazer a obra. Chegava o navio, saía. E aquele, né? E eu tinha um berço lá só. Né? Aqui vão ser 4. Aqui são 4, mas você tem aí cenários, né, evolução do ativo e, obviamente, capacidades assim por diante. O que me preocupa quando a gente analisa no primeiro momento, né, mais uma vez, não li com profundidade todos os documentos, mas algumas partes do documento chamam a atenção, né? A modelagem respeitou padrões internacionais, teóricos, né, de planejamento portuário, então a questão do nível de serviço, a ocupação média dos berços, enfim. E assim, está acertado ali, eu entendo que do ponto de vista de ocupação de berço, está ok, né? O que me preocupa é a área de armazenagem. E aí é onde mora o perigo. Taxa de ocupação a taxa de ocupação do pátio, eles elevaram para 90%, né? Vem acontecendo isso no Porto de Santos, mas no extremo, né? E aí todos os diretores de operação vão concordar comigo que ninguém gosta de operar um terminal sempre 90% da capacidade. Com certeza. Né? O ideal é em torno de 70% e 75%, certo? A gente pode considerar, assim, para um terminal de container verticalizado, com uns 80% é um razoável. Tá? Ainda mais que é outro elemento que eu gostaria de puxar, além dos parâmetros de planejamento.
A taxa de empilhamento está ok, não vejo um problema lá, eles consideraram 86%, né? E não consideraram o peak factor, né? O fator pico que a gente mencionou no primeiro bloco, né? Eu costumo usar 0,15, né? 1,15. Então, esse 90, o que era 80 já cai para uns 75, né? Para o fator pico. O que é o fator pico? É justamente para você trabalhar com os... Chegou um 366, um 400 e praticamente taxa de consignação altíssima, 2.000 teus. Cara, eu tenho capacidade de receber esse carregamento aqui e administrar ele no pátio. Então, eu tenho preocupação com o pátio e um número que preocupou não só a mim, mas vários colegas do setor, o dwell time, né, o tempo de estadia do container de 5 dias. Tá? A média no Brasil no ano passado foi acima de 7. Tá? Se você pega outros portos por aí, tem sido 7, mas assim, é 7 mais ou menos algo. Né? Você não faz um planejamento, né, na largada, achando que o terminal vai ser o suprassumo de eficiência. Sim. E mais, 5 dias de dwell time implica num serviço de gate e num serviço de acesso 100%. 100%. Primeira linha. Você tem que ter tudo redondo para poder conseguir fazer 5 dias. Então, eu reavaliaria esse dwell time de 5%, de 5 dias, olhando o sistema de gate. Então, assim, precisa estudar melhor essa questão do acesso terrestre, porque vai interferir no... E para fechar, que eu acho que talvez seja o mais importante, a gente falou já em outros programas, isso não é só no container, né, mas principalmente no container, que as escalas e o serviço mundial do transporte de container chacoalhou. Sim. Começou com a guerra da Ucrânia, intensificou e muito com o conflito no Oriente Médio, né, desviando rotas. Por baixo da África, prolongando um ciclo de viagem de um navio container aí em mais 30 dias entre Ocidente e Oriente. E isso tem reflexo no Brasil, não acho que não vai ter. Né? E aí, quando o navio chega atrasado na costa sul-americana, né, normalmente o primeiro porto a tocar, né, a fazer a escala é Santos. E aí, ele já chega atrasado, e ele replica esse atraso para os demais portos. É um efeito cascata. É um efeito cascata. A gente já mencionou isso aqui em outros programas. Então, eu acho salutar e entender que essa nova lógica mundial, e não é só a questão dos conflitos, né? Se eu fosse planejar um ativo hoje, eu entenderia que conflitos dessa natureza vão continuar existindo. Assim como extremos climáticos vão ser cada vez mais frequentes? Exato. Né? Então, o tempo de fog esse ano, né? Desculpa, o tempo de fog em 2024 em Santos foi o dobro do tempo de fog em 2023. Né? E aí você tem os mesmos efeitos aqui. Santos é fog, é ressaca, e em outros portos tem outros eventos. Sim. Né? O caso do Rio Grande, que a gente trouxe aqui no programa no ano passado, a catástrofe, né, que sofreu o Estado e, obviamente, esse rebatimento no setor portuário. Seca no norte? Seca no norte. Nós vamos trazer logo mais o Marcelo da Superterminais. de Gregório das Superterminais para falar sobre a seca que ele enfrentou no Amazonas. Uma seca que não é só no Rio Amazonas, mas ela interfere também no Tapajós, né? Teve uma seca clássica. Então, a questão climática ela precisa estar intrínseca no planejamento, né? Então, a gente precisa sair um pouco da biblioteca, né? Da literatura e da teoria. Para ir para a prática do que está acontecendo. E colocar contingências do que está acontecendo ao nosso redor. Né? Então, assim, esse planejamento do TECON 10 não pode ficar cego, né? Não pode fechar os olhos para esses eventos externos. Né? Na verdade, buscar a solução que é tão necessária, mas com um olhar macro, né, Marcelo? É isso, Nathalie. E isso que o Tércio está colocando reforça a necessidade de um olhar mais crítico com relação à ocupação. Quando a gente encontra esse número de 90% de taxa de ocupação, primeiro que é um número que traz uma preocupação grande em termos de eficiência. Sim. E agilidade da operação. Você não consegue ter uma grande eficiência com 90% de ocupação
e você perde velocidade no giro, né, de No container final, no a pátio. competitividade é duramente atingida. Sim, e traz mais risco na própria operação, risco de acidentes e tal. Quando você tem o terminal trabalhando nesse limite, não é o ideal. E você tem todo um efeito cascata e um problema quando você se depara com uma situação fortuita, né, que tem sido recorrente. Recorrente, né, essas questões climáticas que a gente está colocando aqui, lá no sul, a enchente, a seca no norte, o fog em Santos. Isso tem acontecido e vai continuar acontecendo. Sem dúvida. E quando acontecer, como é que fica? Se você já está no seu limite, né, você tem um problema muito sério. Você não está preparado para isso porque você não tem uma margem de segurança. Na verdade, aquelas medidas adaptativas precisam se tornar não mais adaptativas, né? Elas precisam ser uma realidade quando a gente está pensando em novos espaços de ocupação. Isso eu nem olhei, não olhei no edital ainda se o terminal já nasce green. Né? A gente fala muito aqui de shore power, né? De eletrificação. Eu não entrei ainda nesse detalhe do edital. Mas, indo na esteira do que o Marcelo colocou, eu acho que é importante colocar essas contingências que a gente mencionou aqui. Mas talvez eu esteja subestimando o terminal ou subvalorizando o ativo. É no momento do leilão que esse ágio aparece. O ágio nada mais é do que a manifestação do privado enxergando o valor naquilo que foi modelado. Né? Então, acho que o convite que eu faço é ter mais contingências. A impressão que dá, Nathalie, é que assim, alguém chegou assim, encomendou um terminal de 3,5 milhões de teus, se vire para fazer ele acontecer. É a impressão que dá. Né? Mas não pode ser assim. Até porque o próprio STS-10, a antiga versão, ele não tinha toda essa capacidade. Né? Então, inclusive prevista no PDZ, né? Baseado num PDZ, num estudo macro. Sim, da mancha de ocupação no território. Né? Eu entendo que anexaram novas áreas, né? Existem serviços desatrelados ao terminal que eu achei interessante, que é a questão da desestufagem de container, ou seja, se agrega um valor ao terminal. Parte regulador. O parte regulador, distante do terminal, mas o convite a ser um pouco mais conservador nessas contingências é importante, obviamente sabendo que no leilão vai aparecer, o ágio vai a manifestação, né, da valoração do privado. E mais do que isso, né, a própria autoridade portuária ela participa do variável na movimentação do terminal. Então, se o terminal passa a performar mais, mantendo os níveis de qualidade de serviço... Melhor. Né, a autoridade portuária vai beber dessa fonte também. Sem dúvida nenhuma. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto Negócios. Falamos nesta edição sobre a consulta pública para o leilão do Tecon 10, na região do Sabuó, que será destinado para o aumento da capacidade e armazenamento de contêiner. Estão comigo o advogado especializado em Direito Marítimo, Marcelo Samarco, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Marcelo, como é que fica a questão da regra da concorrência para esse edital, para essa área? Bom, já foi bastante polêmica no passado. Já, foi um ponto bastante polêmico, que é a questão da verticalização, né, que você está trazendo. Em tese, pelo menos nesse momento, não há uma restrição, né, à participação de armadores. Particularmente, entendo correta essa linha, né, que está sendo adotada. Verticalização é uma realidade global. Né? Sim. Então, nós temos aí armadores operando no cenário internacional, no aéreo, além da própria navegação, operando no aéreo, operando na ferrovia, Sim. operando no rebocador, operando no terminal. Então, e o know-how também que os armadores têm na operação de terminais tem se mostrado muito favorável, né, para a eficiência e de performance desses terminais de contêineres, não só no Brasil, como no exterior. Então, a verticalização, acho que ela é cabível, lógico que pode ter ali algumas questões pontuais, né? Então, isso talvez venha no edital mais adiante, né? A questão, por exemplo, de quem já está
participando de algum ativo nesse segmento, né, de ter alguma nuance aí, né, nesse aspecto, mas não uma vedação de participação de armador no certame. Nesse sentido, o MSC e Maersk devem vir como interessados? Sim, certamente. Certamente virão como interessados, o que deve ser vedado, obviamente, é a participação conjunta, né? Mas, sim, eles devem vir para esse certame, acho que tem todo interesse, né, na exploração desse terminal. A licitação ali, ela prevê um contrato de 25 anos, de acordo com a regra atual, é possível renovações sucessivas até o limite de 70, e o leilão vai ser, a modalidade adotada é o maior valor de outorga, né? Então, obedecido uma outorga mínima de 1,2 bi. Tá? Dentro desse 1,2 bi, existe um valor de aproximadamente 160 milhões de reais, alguma coisa assim, que é a indenização do atual ocupante de uma parte da área, que é o Ecoporto, né? Pela saída, né, do Ecoporto. E o restante, existe um valor que ele é destinado a viabilizar a transferência do terminal de passageiros, né, que atualmente está em Outeirinhos, para o Valongo, e que ali existe uma necessidade, né, de um aporte, né, da autoridade portuária, através da estrutura ministerial, para que seja viável essa transferência, porque não caberia dentro do contrato atual, né, do titular do terminal de passageiros, né, esse investimento a mais. Então, esse valor ficaria agravado, né, viria para o caixa da autoridade, destinado para a transferência do terminal de passageiros. Da transferência, exatamente. O que se discutiu, para além disso, né, aí falando já um pouco de investimentos obrigatórios, a gente tem lá todos os equipamentos, a questão dos gates, quantidade de portainers, etc., RTGs, o próprio pátio, né, os piers, né, de atracação. O que se discutiu aqui, aí falando um pouquinho de integração porto-cidade e também do próprio viário, se não seria uma das soluções ali para viabilizar, né, esse gargalo que a gente tem, colocar como investimento obrigatório, né, dentro do arrendamento as melhorias nos acessos, tá? Isso aparentemente não vem porque realmente ficaria muito pesado colocar tudo que a gente está falando e mais isso dentro, né, do pacote de investimentos obrigatórios. Para quem vai adquirir essa área, né? Aí é o poder de quem está com a caneta na mão no momento, né? Você vai tomar a decisão de privilegiar uma atividade de cruzeiro, você direciona esse recurso para fechar a conta, né? E realmente é importante fechar a conta. Era isso que eu ia te perguntar. É importante a gente ter esse recurso carimbado para que essa conta de fato feche e a gente resolva um outro problema que precisa ser resolvido, um grande conflito. Para você entender assim, qual é o projeto que foi definido para o Valongo, porque eu tive contato com esse projeto, foi bem no ano que começou a pandemia. Sim. A gente estava negociando com um fundo internacional de olhar o Valongo como um ambiente, né, de investimento, e, obviamente envolvendo o Concais, né, nesse processo. Um ativo de turismo, né? Ativo de turismo, né? Sim. Mas eu não sei se é 1,2 bi o valor exato, né? Mas precisa desse valor, né? Agora, o Marcelo traz um ponto importante que é assim, mas esse 1,2 bi não era melhor investir nos acessos terrestres, né? Até para prover a infraestrutura do próprio terminal. Exato. Né? Eventualmente uma duplicação do acesso da Anchieta, enfim, né? São coisas para se discutir, né? Mas, como eu disse, essa discussão está muito mais no poder de quem está com a caneta na mão, dizendo a outorga disso aqui vai direcionar para lá ou para cá, né? Entendendo o que é prioridade hoje no setor portuário santista, né? Eu entendo que acesso terrestre é mais importante. É um ponto... É mais importante e mais urgente, né? Que a gente está falando da movimentação da carga, da competitividade, enfim, Exato. Da economia do Brasil. Exato. A demanda chegou antes da estrutura, na verdade está correndo atrás, né? Exato. É o que não deveria acontecer, né? A gente sempre fala que a estrutura tem que chegar antes da demanda. Nos principais e nos maiores portos do mundo a gente vê exatamente isso. Essa conjugação. Só cobrando o terceiro acesso. Exatamente. Terceiro acesso. Vocês acreditam que a CMA-CGM ter adquirido a Santos Brasil
pode facilitar a participação da Santos Brasil nesse leilão, coisa que foi questionada no passado? Na verdade, deixa eu entender, a CMA adquirindo a Santos Brasil do Grupo Opportunity, Exato. né? O Grupo Opportunity poderia investir? Exato. Eu entendo que sim. Sendo que uma vez que você consolidou a venda do ativo, eu vendi o ativo, estou indo investir em outro, né? Eu acho que não vejo óbices com relação a isso, não, né? O que só mostra que a competição vai ser boa, né, Marcelo? Porque, vou pegar o exemplo aqui, né? No mercado há bastante interesse por esse ativo. Sim, tem vários operadores portuários de bandeira branca interessados, pelo menos é o que eu apurei aí nos bastidores. Você tem os próprios armadores, né? Eu até brinco assim, né? No final, o Tecon 10, ele é a porta do divórcio definitivo da MSC com a Maersk, né? Só para o nosso espectador entender, a Maersk e a MSC mantiveram uma aliança clássica Sim. dos dois armadores, Sim. Que findou em janeiro desse ano, né, 2025. Se não me engano, acho que 1º de janeiro já estava encerrada essa aliança. Houve uma repactuação das alianças a partir de 2025. Só que a MSC e a Maersk continuam sócias, né, na BTP. Então, eu entendo aqui que, seja qual for, né, se um dos dois vencerem esse leilão, é natural que haja uma desassociação desse que venceu da BTP. Né? Aí você vão ter 2 terminais. Sim, até para você não ter questionamento. Não, eu acho que até por uma questão de acordo de acionistas, né? Porque para eles irem sozinhos, precisam ter uma porta de saída, né? E você vai ter 2 terminais, um disputando contra o outro, né? Quando eu digo disputa, é a disputa por um melhor serviço, disputa por rotas, enfim. A concorrência, de fato. Saudável. Né? E aí você vai ter 3 armadores concorrendo pelos serviços de Santos, né? A CMA na margem esquerda e a Maersk e a MSC, né, nos seus braços da PM Terminals e a TAL na margem direita, né? E a DP World como bandeira branca, como o 4º participante desse ambiente concorrencial intraporto, né? Lembrando que todos eles concorrem com Multi-Rio, concorrem com Paranaguá, né? Os chineses, o Terminal de Contêiner de Paranaguá, o TCP lá, Itapuá, né? Que a Maersk tem participação, né? E nada diferente de Navegantes com a TAL, terminal também verticalizado, e a Itajaí agora aparecendo com a JBS, que é alguém que pode correr aí pela lateral e correr por fora e levar essa. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer a tua participação, Marcelo, para tratar desse tema. Eu acho que pós-fechamento de consulta pública, isso tudo sendo levado para o TCU, a gente ainda vai ter muita água para discutir com relação ao Tecon 10. Ninguém aqui está dizendo que não é importante, é necessário. Nós já chegamos no limite, né? A gente já sabe que é preciso expandir a área. Agora, não pode só expandir por expandir sem pensar nos reflexos que essa expansão pode trazer para a cidade, para a região e para a própria carga, né? Então, tenho certeza que você vai estar aqui mais vezes para a gente estar falando sobre o desenrolar, né? E que, de fato, a infra possa vir antes da demanda. Muito obrigada. Obrigado, Nathalie. Bom, como a gente falou no início, na abertura do programa, a expectativa é enorme em relação a esse leilão. É um leilão histórico, deve bater todos os recordes aí, já em termos de valores, de outorga, enfim, é um ativo que tem, pelas suas próprias dimensões aqui que a gente está falando, né? Que vai agregar muito ao porto, né? A concorrência vai ser acirrada nesse leilão. Teremos aí bandeira branca, teremos armadores, consórcios, eventualmente, que também, empresas associadas ali, consorciadas que também estarão concorrendo. Então, tudo promete aí para um grande leilão e, com certeza, repercutiremos aqui os próximos capítulos desse leilão aí do Tecon Santos 10. Tomara que siga o rito do jeito que tem que seguir, sem tanto atraso, né, Tess? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos ver as cenas nos próximos capítulos, mas que eu acho que não vai ser um processo
Rápido? Rápido, tranquilo. Não, rápido tem que ser porque existe uma pressão forte, né? Mas não vai ser tranquilo, né? Porque nós estamos falando de guerra de titãs aí, né? Então, os advogados se preparem aí porque vai ter uma boa demanda sobre o corpo jurídico das corporações. E nós, do lado da engenharia, né, e da área técnica, com certeza seremos demandados da mesma forma, né? O Porto e Negócios de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima semana, próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, com mais um programa inédito. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals Brasil. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.